Antes, quando o aluno me perguntava assim, professor, eu passo aqui e troco de sinal, eu era o cara que respondia, você não deve passar. Bem estilo Gandalf mesmo. Mas hoje eu decidi vir te mostrar por que passa para outro lado e troca de sinal, e por que às vezes passa e não troca, e por que fica essa confusão toda na sua cabeça. Bora entender o que acontece de verdade, e eu tenho uma missão para você. Se você entender, manda esse vídeo para sua turma, porque aí você ajuda todo mundo de uma vez só, me ajuda a ajudar outras pessoas, combinado? Bora pro quadro então. Com esse vídeo você vai entender essa questão dos sinais, mas a gente precisa falar do que é básico e muita gente não tem paciência. Eu espero que você não seja uma dessas pessoas que não tem paciência para escutar o básico, achando que isso daí eu já sei, isso é óbvio e tal. Não é óbvio. Se você tem dificuldade com sinais é porque você provavelmente está se perdendo em partes mais básicas. Então tenha paciência e vem comigo para uma das afirmações mais elementares que possam ser feitas na matemática, que é 1 é igual a 1. Momento que as pessoas falam, lógico que é e tal. Mas na prática, quando a gente vai fazer continha aqui, tem um monte de gente que faz coisa errada por não entender esse sinalzinho de igual. Quando eu estou falando que é igual, eu estou falando que eu tenho aqui um primeiro termo e aqui eu tenho um segundo termo. Primeiro termo, ou então lado esquerdo, quando a gente fala o lado esquerdo do quê? Do sinal de igual. E o lado direito é o segundo termo do sinal de igual. Eu posso falar em lado direito ou lado esquerdo quando fala troca de lado. Que lado? Lado do quê? Lado do sinal de igual. E aí a gente tem uma informação que é a seguinte, ó, 1 é igual a 1. A partir daí eu quero que você pense comigo, o que acontece se eu somar aqui do lado direito 2? Eu vou somar 2. A minha igualdade, ela se mantém ou ela muda? Ela muda, porque aqui 1 mais 2 vai resultar 3. Eu vou estar afirmando isso daqui, ó. 3 é a mesma coisa que 1. Então eu não posso fazer isso, eu não posso só pegar de um dos lados do sinal de igual e somar um número. Mas nada me impede de fazer isso daqui, ó. Se eu somar 2 aqui, eu posso somar 2 aqui do outro lado também? 2 mais 1? Posso. E o que acontece? A igualdade muda ou a igualdade permanece? Olha que interessante, ó. 2 mais 1 resulta 3. 1 mais 2 resulta 3 também. A igualdade permanece. 3 continua sendo igual a 3, ou seja, eu não passei de algo verdadeiro para uma mentira. Eu continuei com algo verdadeiro, fazendo o quê? Somando o mesmo número dos dois lados desse sinal de igual. Entendeu a brincadeira? Se você somar o mesmo número do lado direito e do lado esquerdo, você vai obter uma verdade. E se eu somasse outro número? Vamos supor que eu somasse aqui 5 desse lado. Será que vai funcionar? Desde que eu some 5 do primeiro lado, também funciona. 5 mais 3 resulta quantos? 8. E 3 mais 5 resulta 8, ou seja, continuamos com uma igualdade. Isso vale tanto para a adição quanto para a subtração. Eu posso subtrair desse lado direito uma unidade, desde que do lado esquerdo aqui eu também subtraia uma unidade. E tem gente que vai achar esquisito quando a gente escreve assim, ó, menos 1 somando com 8, tá? Tem gente que acha esquisito você colocar o menos 1 antes do 8 porque a gente está acostumado a fazer a continha 8 menos 1. Mas tanto faz essa ordem, tá? Isso aqui tem inclusive um nome na matemática. A gente chama isso daqui de comutatividade. É comutativo. Tanto faz você pegar 8 menos 1 e menos 1 mais 8. Dá na mesma, tá bom? Se você ficar mais confortável escrevendo primeiro 8, depois o menos 1, faça isso, tá? Escreve aqui assim, ó, 8 menos 1. O que importa é o seguinte, ó, para você manter essa igualdade, você tem que subtrair 1 desse lado e 1 desse outro lado também. Assim você mantém a igualdade, ó, 8 menos 1 resulta 7, esse 8 menos 1 resulta 7 também, e o 7 continua sendo igual ao 7. Não sai desse vídeo antes de ver essas outras opções aqui. Tá? A gente tá no óbvio. Ó, nessas outras partes aqui a gente tem letras envolvidas, tá? Você vai resolver continha com letra e vai matar isso a pau, mas primeiro você tem que entender essa parte da esquerda. Falamos sobre adição e falamos sobre subtração. Agora a gente vai falar sobre multiplicação e divisão, ainda utilizando só números por enquanto. Vamos lá. Se eu pegar esse 7 aqui e multiplicar por 2, por exemplo, do lado direito, eu vou ter 14. Se eu multiplicar por 2 do lado esquerdo, nós também teremos 14. Ó, 14 é igual a 14. Quer dizer, então, que eu posso adicionar um número, desde que seja dos dois lados. Eu posso subtrair um número, desde que seja o mesmo número que eu subtraio dos dois lados. E eu posso multiplicar por um número, desde que eu multiplique dos dois lados? Sim, você pode. Você pode fazer qualquer coisa, qualquer operação, desde que você faça essa operação dos dois lados do sinal de igual. Eu vou pegar agora esse daqui, ó, que é o 14, e eu vou dividir dos dois lados, tá? Vou dividir aqui do lado direito por 7, e aqui do lado esquerdo eu vou dividir por 7.
14 dividido por 7 resulta 2, e 2 é igual a 2. Podemos multiplicar, dividir, somar, a gente não está mudando a igualdade quando a gente faz isso. Professor, mas isso vale para potência também? Olha que legal, ó. Eleva o lado direito ao cubo, eleva o lado esquerdo ao cubo. O que é elevar ao cubo? É pegar a base vezes a própria base vezes a própria base. 2 vezes 2 vezes 2 resulta o quê? 8. 8 é a mesma coisa que 8? É. Eu posso também aplicar potência. Eu posso tirar raiz quadrada, desde que eu tire dos dois lados. Eu posso fazer a continha que eu quiser, desde que eu faça dos dois lados do sinal de igual. Essa primeira parte aqui, ó, se você dominou isso aqui, se você entendeu, você está pronto para trabalhar com letrinha agora, sem o menor problema, ok? Vamos para a segunda parte, que é a seguinte, ó. 2x igual a 10. Eu tenho que descobrir aqui o valor de uma letra, que eu estou fazendo uma operação com esse 2. Que operação que é essa? Multiplicação. Quando não aparece nada aqui escrito, é o símbolo de vezes, tá? É uma multiplicação. Poderia estar escrito assim, poderia estar assim também, ó. Entre parênteses, poderia estar 2 e o x entre parênteses, poderia ser assim, ó. Tem várias formas de você escrever que está multiplicando. 2x, aqui é menos comum, mas poderia, ó. x, 2, esquisito, né? Mas poderia, tá? Tem várias formas aqui de escrever a mesma coisa. Nesse caso, eu tenho a mesma operação acontecendo. Em todos esses casos, eu tenho 2 vezes x igual a 10. Ou seja, que número que eu multiplico aqui por 2 que resulta 10? E aí, eu tenho certeza, mais um momento de... Ah, que óbvio, eu sei isso já e tal. Vai rápido pro que você precisa falar. Gente, entenda uma coisa, matemática é construída com detalhes. Se você é uma pessoa impaciente, que quer só a resposta final, eu entendo, né? Às vezes a gente tem um monte de coisa para fazer, e tem que ser rápido, e tem que ser... né? Você veio aqui para tirar sua dúvida. Mas quando a dúvida é algo elementar, você precisa ir no elementar, precisa ser com paciência. Então entenda o que eu tô falando aqui. Não é só para chegar na respostinha do x, é para você entender e nunca mais ter dúvida com esse negócio de sinal. 2 vezes o x igual a 10. Entendeu isso? Multiplicação. Se você está falando aqui que é uma multiplicação por 2, o que você precisa fazer do outro lado do sinal de igual é a operação inversa. É o contrário de você multiplicar por 2. É isso que precisa acontecer. É isso que você precisa entender. O contrário de multiplicar por 2 é o que eu vou fazer do outro lado do sinal de igual. O contrário de multiplicar por 2 é dividir por 2. O que eu vou dividir? O 10. Eu vou dividir por 2. Eu posso escrever assim e eu posso escrever assim também, como uma fração, né? 10 dividido por 2. Escrever o sinal de igual aqui assim, ó. E aí, o que acontece com esse 2 aqui? Ele some? Ele passou então para o outro lado, professor? Você pode imaginar que passou. Antes eu discutia bastante, igual eu falei no início desse vídeo, né? Antes eu discutia, falava, não passa, na verdade não é o que está acontecendo, não está passando, é outra coisa que acontece. Mas aí eu me deparei com uma frase de Einstein, foi atribuída a Einstein, onde ele dizia que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Eu fiquei pensando, caramba, quem sou eu, né, velho? Pra ficar falando que não pode imaginar que passa. Poxa, se quiser imaginar que ele passa dançando, imagina aí, cara. Se isso ajuda na conta, beleza. O importante é você se apropriar direito desse conceito. Não é a qualquer momento que você passa dividindo. Vou te mostrar um erro daqui a pouco aqui que as pessoas costumam fazer. Passa dividindo do nada. Não pode ser assim. Nesse caso aqui, você pode imaginar que esse 2 estava multiplicando e passou dividindo por outro lado. Mas eu sugiro que para você não ter problemas aqui com essas contas, você pense de forma parecida com o que a gente pensou aqui, ó. Olha o que a gente pensou nessa etapa do processo, ó. O que nós fizemos aqui, ó? Dividimos dos dois lados por 7. Então, na verdade, é isso que está acontecendo ali, ó. Eu tenho 2 vezes o x igual a 10 e o que nós fizemos de verdade foi dividir o lado esquerdo e o lado direito dessa igualdade por 2. Por que por 2? Porque quando nós temos aqui 2 dividido por 2, qual que é o resultado de 2 dividido por 2? É 1. 2 dividido por esse 2 aqui resultou nesse 1. Resultando esse 1, quanto é 1 vez o x? X. Eu não preciso escrever que eu tenho 1 vez o x. Eu posso escrever só o x. O que aconteceu de verdade foi uma divisão por 2 do lado esquerdo e do lado direito desse sinal de igual. E aí a gente fica com a impressão, porque essa etapa normalmente é pulada, né? A gente fica com a impressão que o 2 está multiplicando, passa dividindo. Aí você fica, putz, troca de sinal, não troca de sinal. Entendendo o que está acontecendo, você vai ver que é óbvio que não troca de sinal, porque o que aconteceu aqui foi uma divisão por 2 dos dois lados. Não faz nem sentido eu falar que aqui do lado direito é negativo. Não faz sentido. Você está dividindo por 2 desse lado, tem que dividir por 2 do outro também. Existem situações onde a gente troca de sinal. Não é essa aqui. Nessa aqui a gente só dividiu por 2 dos dois lados.
Tem gente que se confunde na troca de sinal porque não entende o que está acontecendo. Então, o 2 passou dividindo, não tem nada de trocar de sinal, tá? Por quê? Porque nós dividimos dos dois lados por 2, na verdade. É isso que aconteceu. Então, não tem motivo para trocar de sinal, né? Dividiu por 2 dos dois lados do sinal de igual. E o resultado disso é x igual a 5. Nessa terceira parte agora, a gente já vai entender por que troca de sinal. Olha só que legal. Por que troca de sinal quando passa para o outro lado? A ideia de passar para o outro lado, né? Vou manter falando sobre passar para o outro lado, mas na verdade, olha o que está acontecendo aqui, ó. Vou reescrever, tá? E vou pensar o seguinte, ó. A intenção é a gente descobrir aqui o valorzinho de x, que quando a gente soma com 5, resulta 8. Qual que é o valorzinho que quando você soma com 5 resulta 8? Eu tenho certeza que você já sabe a resposta. E a gente não está interessado necessariamente em qual que é o valorzinho do x nesse vídeo, a gente está interessado em entender o que está acontecendo com os sinais. Então vamos lá com calma, ó. Lado esquerdo do sinal de igual aqui, ó, x mais 5. Ou seja, tem um número junto com o x que está atrapalhando o x ficar sozinho. Quando a gente fala que precisa isolar o x, significa assim, só vai ficar o x naquele lado do sinal de igual e os números todos vão ficar do outro lado do sinal de igual, porque você vai ter x igual a algum número, e aí você descobriu o valor de x. Então a intenção é isolar o x, deixar ele sozinho. Se eu tenho um 5 aqui junto com ele, somando, tá me atrapalhando o x ficar sozinho ali. Então eu tenho que fazer de alguma forma sair com esse 5 dali, eu tenho que tirar ele dali. Como é que eu tiro o 5 que está adicionando? Fazendo o contrário de adicionar 5. É isso que a gente vai fazer. Só do lado esquerdo do sinal de igual? Só aqui? Não, porque aí fica desigual, como você viu aqui nessa primeira parte do vídeo. Você tem que tirar dos dois lados esse 5. Essa etapa aqui, ó, que eu tô destacando, ela normalmente não é mostrada. Essa etapa aqui também não é mostrada. Eu tô te mostrando nesse vídeo em detalhes aqui o que acontece antes de você pensar assim, ó. Pega e passa pro outro lado e troca de sinal. Por que troca de sinal quando passa pro outro lado? Ó? Porque na verdade o que aconteceu foi isso. Eu tirei 5 do lado esquerdo do sinal de igual e tirei 5 do lado direito. Responde um negócio pra mim, ó. Quanto é 5 menos 5? 5 menos 5 é 0. Então do lado esquerdo eu vou ficar com x que soma 0. E do lado direito, nós vamos ficar com 8 menos 5. X mais 0. Se eu tenho x e somo com nada, eu fico só com o meu x. E aí a gente tem a grande e forte impressão de que você tinha, ó, normalmente é pular dessa parte aqui, como eu falei, ó. Aí fica a impressão que você tinha x mais 5, o 5 estava positivo. Faz o quê? Passa para o lado de lá, fica negativo. Aí é passado como uma fórmula rápida para você só decorar o que está acontecendo e você erra as contas, porque aí tem hora que troca de sinal, tem hora que não troca e você não entendeu o que aconteceu. E você até pode falar em passar para o outro lado e trocar de sinal, não tem problema, como eu falei antes, né? Se quiser imaginar que passou dançando, fazendo pirueta, beleza, tranquilo. O problema é que a galera se perde nisso aqui. Quando chega em umas contas assim, ó. A galera chega em umas contas desse jeito aqui e fica passando, trocando de sinal loucamente, sem entender o que aconteceu. Então, assim, para não ter erro quando a conta for mais complicada, você precisa ter entendido essa outra parte elementar toda. Então, parabéns para você que está indo até o final. Vou te mostrar agora os erros comuns que a galera comete aqui. Mas antes, vou finalizar essa continha, né? X é igual a 8 menos 5. X é igual a quantos, então? 3, né? Tem que ser. 8 menos 5 resulta 3. E um detalhezinho, tá? Você pode chegar no final da resposta e conferir se está certo. É só você pensar assim, ó. Se x vale 3, olha aqui para cima, ó. Quanto é o valorzinho de x, que é 3, né? Mais 5. Resulta 8 mesmo? Resulta. Então tá certo. Aqui também, ó. X vale 5. Será que 2 vezes 5 resulta 10? Resulta. Então tá certo a resposta. O nome disso é prova real. Você pode confirmar se você tá certo. Muita gente me fala assim, professor, não sei quando eu tô certo na conta. Prova real é uma ótima forma de você saber se você está certo ou não. E agora, gente, vamos lá finalmente para os erros que a galera comete, que é muito comum. Eu dou aula particular faz muito tempo e a pessoa faz assim, eu tenho 11 do outro lado, eu vou fazer assim, 11, esse 3 está positivo, passa negativo, esse 2 está positivo, passa negativo. Aí faz assim, fica só o x. Aí ela escreve 11 menos 3, 8, menos 2, 6. E ela fala que x é 6. É um erro muito comum esse. Por que que a pessoa faz isso? Porque ela não entendeu o processo anterior. Ela não entendeu que esse 2 aqui, ó, ele não está positivo e passa negativo por mágica. Não é isso que acontece. Existe um processo para você isolar esse x. Existe uma ordem para você fazer essa continha. Você não pode só passar para o outro lado. Inclusive, se essa pessoa soubesse fazer a prova real também, ó, ela saberia que se ela substituir o x por 6, não vai dar certo. Ó. Quanto é 2 vezes o x, né? No caso, 6. 2 vezes 6, 12. Somado com 3, 12. 13, 14, 15.
eu ficaria com 15 igual a 11. Tá errado, 15 não é 11. Então assim, só tirando a prova real você já descobriria que errou a continha aí. Então evita esse tipo de erro aqui, tá? Evite, evite. Como que você evita isso? Ó, você vai fazer por partes essa conta. Eu vou repetir primeiro o sinal de igual, vou repetir o 11 e você vai pensar na forma, como que está acontecendo essa ordem das continhas aqui. No caso, o que está junto com o x? Eu quero isolar o x. O que está mais junto com ele? Tem o 2 que está grudado com ele, tá? E tem o 3 que está adicionando. Esse grudado que eu estou querendo dizer aqui é que está multiplicando, tá? Tá junto, está multiplicando por ele. Eu tenho aqui um 3 adicionando com um valor que está junto com o x. Então, primeiramente, eu vou me livrar desse valor que está somando ali. Como? Subtraindo dos dois lados. Eu vou tirar 3 daqui e 3 daqui. Aquela mesma continha que a gente fez antes, tá? Se eu tiro, né, 3 menos 3, vai ficar 0 aqui. Eu vou só repetir então o 2x, que eu não mexi com 2x ainda. Repito 2x. 3 menos 3, zeramos. E do lado direito fica 11 menos 3. Aí fica aquela impressão de que o 3 passa para lá e fica negativo, né? Mas na verdade você subtraiu 3 dos dois lados. Aí nós temos ali 11 menos 3, que resulta 8. E o 2x eu repito, lembrando, 2x é o quê? 2 vezes o x. E aí a gente recai em uma continha que nós já fizemos nessa segunda parte aqui, né? Se você já entendeu aquela segunda parte, vai ficar tranquilo para você. O que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou fazer o contrário de multiplicar por 2. Eu vou dividir por 2 dos dois lados, tá? Então, 2x sobre 2 vai ficar o quê, ó? 2 dividido por 2, 1. 1 vezes x, x, igual a 8 dividido por 2. E aí aquela fala clássica, né? Ó, 2 está multiplicando, do outro lado ele vai passar dividindo. Na verdade, você dividiu dos dois lados por 2 e o resultado final é o mesmo. 8 dividido por 2, 4. E aí, será que tá certo agora, ó? 2 vezes o x mais 3 tem que resultar 11. X valendo 4, hein? 2 vezes 4, 8. Mais 3, 11. É igual a 11? É igual a 11. Prova real concluída. Então está toda certa ali a nossa continha. Eu dou aula particular faz mais de 10 anos. Uma das perguntas que eu mais escuto quando eu falo sobre como passa para lá e troca de sinal, por que não troca, quando que troca, o que acontece. Quando eu termino de explicar isso, a pessoa normalmente vai falar o seguinte para mim, mas professor, eu posso continuar fazendo do meu jeito, que é mais rápido? Gente, eu quero que você entenda uma coisa. Eu tô aqui para te ajudar a entender esse negócio, tá? Porque muitas vezes não se explica em detalhes, porque é mais fácil você passar uma regra, ou mais fácil, ou o professor não tem tempo para ficar nisso por muitos e muitos dias ali. Ele tem que avançar com o conteúdo. Então eu tô voltando com você aqui numa revisão de algo que o professor não tem tempo para ficar em sala de aula revisando o tempo todo. Isso aqui é para você entender o que acontece, entender o passo a passo. Na hora de fazer a conta, se você já entendeu o que acontece e não se confunde mais, você pode fazer da forma como você achar melhor, tá? Esse tipo de continha, você pode claramente fazer assim, ó. Se eu tiver a mesma continha aqui, ó, 2x igual a 10. Como que eu explico normalmente, ó? Se tem o 2, está multiplicando. Eu vou manter o x aqui, ó. E do outro lado do sinal de igual, eu vou fazer o contrário de multiplicar por 2, que é dividir por 2. X é igual a 5. Mesma continha, só mais rápida, tá? Eu pulo essa etapa aqui também normalmente na hora que eu estou explicando. Mas o problema é, quem se perde no sinal precisa entender aquela etapa. Precisa entender que você está dividindo dos dois lados, multiplicando dos dois lados, somando dos dois lados. É isso que faz falta para a galera que se perde. Se você não se perde, tranquilo, você não vai ter problema. Pode fazer a continha do que você quiser, ó. X mais 5 igual a 8. O contrário de somar 5 é o que eu faço do outro lado. Eu vou subtrair 5. O contrário de somar 5, né? Ficou só o x do lado esquerdo. X igual a 3. Dá para fazer a continha rápido. Essa daqui dá para fazer direto também, ó. Eu tenho 3 adicionando do lado esquerdo. Do lado direito eu vou fazer o contrário de adicionar 3. Vou subtrair 3. Vai ficar 11 menos 3, que resulta 8. Posso fazer mais direto ainda, ó. Ao invés de escrever 2x aqui, se já tiver claro para mim, eu sei que 2 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo, né? Ele vai fazer o contrário de multiplicar por 2, ele vai dividir por 2 do outro lado. X igual a 4 da mesma forma. Claro que dá para fazer a conta rápida assim, tá? Inclusive eu sugiro que você faça essas contas de uma forma rápida. Inclusive eu fiz uma lista para você praticar algumas dessas contas aqui para ver se você tá fera mesmo. São poucos exercícios, eu digitei para você de forma gratuita, tá no meu site, primeiro link aqui da descrição. É só clicar, baixar, fazer os exercícios e conferir, porque tá tudo com gabarito. E espalhar esse vídeo que eu fiz com todo amor e carinho no grupo
grupo da sua sala. Que a minha esperança com esse vídeo, cara, que eu fiz com todo amor e carinho, é que as pessoas não se percam mais nesse negócio de passar para outro lado e trocar de sinal. Eu quero esse vídeo aqui como uma referência nesse assunto. Então me ajuda a alcançar isso. Eu preciso da sua ajuda. Passa esse vídeo adiante, por favor. Manda pro grupo da sua turma, isso já vai estar ajudando demais. Um forte abraço para você e até a próxima. Falou!